Fala galera, estamos aqui em mais um podcast 3x2, sempre procurando trazer para vocês uma palavra de Deus, uma palavra evangelística e sempre guiado pelos três, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos eu, Henrique Júnior e meu colega Lucas aqui e como sempre trazendo um convidado muito especial hoje para agregar um pouco mais a vida de vocês e tenho certeza que isso vai acontecer na manhã de hoje, não é mesmo, Lucas? É isso aí, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, lembrando, já compartilha aí com os amigos, com a família. E eu vou começar apresentando esse nosso convidado, muito especial. Ele tem muitas formações aqui, eu vou dar uma abreviada aqui pra gente ganhar tempo. Mas ele vai falar pra gente aqui sobre elas. O nosso convidado, ele vem diretamente de Curitiba, ele tem 35 anos, é casado com a Aniele, pai do Adrian e do Esdras. Ele é, prepara aí, pregador, teólogo, professor, escritor, articulador teológico, palestrante e psicanalista com especialização em gestão de crises. É bastante coisa. Um grande homem de Deus, não somente no tamanho, mas também no domínio da palavra e também em outras linguagens históricas, como grego, hebraico. Recebemos aqui com muita alegria para compartilhar um pouco com a gente sobre o seu conhecimento, sabedoria, nosso pastor Cleison de Castro. Fica muito à vontade, pastor. Júnior, Lucas, 3x2 e toda a audiência desse podcast. Minha alegria, minha satisfação poder estar com vocês e contribuir para mais um episódio desse que com certeza tem sido um podcast que tem edificado muitas pessoas. Para mim é uma alegria, uma honra, uma satisfação poder estar com vocês e comunicar um pouquinho daquilo que Deus tem feito por nós e através de nós. Muito honrado. Amém, que benção, que benção. E você falou que o homem é grande, rapaz, o homem é grande mesmo. Ele foi entrar no carro agora e o banco tá ali na normalidade para minha esposa utilizar, né? Rapaz, a hora que ele entrou eu olhei assim, meu Deus, o carro é pequeno. Não é que o carro é pequeno não, que o homem é grande mesmo. Mas brincadeiras à parte, pastor, o privilégio é nosso de te receber aqui. Uma alegria. E a gente sempre inicia o nosso podcast querendo conhecer um pouco mais a vida do nosso convidado, né? Saber de onde veio, se veio de um lar cristão, como é que foi a tua história para você chegar até onde você chegou aqui hoje. Se puder compartilhar um pouco com a gente. Com certeza. Júnior, a minha história é baseada acho que toda e qualquer sociologia de um brasileiro, de um bom brasileiro, geralmente ela transpassa ou perpassa por situações que estão fora do nosso controle, né? Nasci num lar cristão, por parte de mãe, meu pai não era cristão, em um vício muito ferrenho e pesado de alcoolismo. Minha avó, aquela crente pentecostal do coque, a minha avó não é aquele coque normal, minha avó é aquele coque enorme, né, na cabeça, assim, de oração. Mas tive muitas dificuldades de estar no meio cristão. Gago, então toda a revolta que por não falar e havia uma dificuldade relacional, meu pai com um vício muito pesado, acabou gerando algumas ausências, né? E aí, logo cedo, meu pai acabou indo por outros caminhos, deixou a família e nós começamos o nosso trabalho. A ausência, a dificuldade, financeiramente falando. Minha mãe, aquela história de uma senhora que não tinha formação nenhuma, trabalhava como doméstica, e aí o que me levou a um mundo de crime, e eu não sou muito fã de falar desse mundo, mas foi onde eu consegui respostas, onde eu consegui encaixe. Na época, né? A igreja ainda naquela época era muito difícil, diferente do que nós temos hoje. E a marginalidade se tornou minha fuga, minha porta de escape. 13 anos de idade, 12 para 13, 14 anos, foi 2 anos terríveis no meu bairro onde eu morei até recentemente, comprei minha casa, em frente ao local onde eu chefiei, tantas histórias terríveis de guerras internas que corroboravam e externalizavam com agressão. E aí um dia eu encontrei Jesus. De fato, minha mãe me puxou pela orelha e falou, olha, é o seguinte, você vai na igreja comigo à noite, eu não quero ir sozinha. Eu lembro como se fosse hoje, Igreja Presbiteriana Renovada Independente do Brasil, pastor Márcio Vinícius, dorme no Senhor. Eu sentei numa porta daquelas de bar, de correr, como se fosse uma janela, minha mãe no culto, e aí o culto acontecendo e eu de costas para a igreja, olhando para fora, com medo de levar um tiro. Tinha essa preocupação. Eu tinha, e armado, sempre andei armado. E aí eu ouvi a mensagem, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aquele pastor pregou e eu, né, fui virando sem perceber, e olho na rua, olho no pastor. E eu não sei como, Júnior, eu não sei mesmo. Eu não entendo a graça nesse sentido sobre minha vida, nem entendo na vida das pessoas. Ao final daquela mensagem, quando eu vi, eu estava na frente do altar, de joelho chorando, e dizendo que eu queria Jesus e precisava de Jesus. O pastor Márcio falou, Jesus precisa te libertar, e eu precisei que ele orar por mim, ele me abraçou, e eu não me esqueço, foram 25 minutos de abraço. Ele não me soltava, e cada oração que ele fazia, parecia que um espírito saía do meu corpo, e uma paz reinava na minha alma. Não fiquei na igreja naquele momento,
Passaram-se alguns meses, houve uma guerra. E eu, com 13 anos, chefiando, porque eu tinha uma capacidade matemática muito acelerada, de aprendizagem, de comando, de gestão, direcionamento. E fui perseguido do meu bairro até o centro da minha cidade. Eu não me esqueço disso, porque eu pedi, Senhor, tem misericórdia de mim. E o lado no cemitério da minha cidade, chamada Campo Largo, onde eu moro até hoje, tem uma igreja evangélica, onde eu congrego hoje. Sempre congreguei. E eu pulei no muro do cemitério dentro, tinha um lugar aberto que poderia, com certeza ia ser enterrado alguém, e eu caí lá dentro. E pedi, Senhor, só tenha misericórdia de mim. E aí a luz do sol foi baixando, pessoas passando, gritando e procurando, tá aqui, mas ninguém achava aquele local. E a única oração que eu fiz foi, Pai, eu não sei orar direito, mas a minha mãe vai na igreja, né? E eu recebi aquela oração, Senhor, livrar a minha vida, eu nunca mais saio da igreja, eu vou servir o Senhor. E aí, quando escureceu, eu ouvi uma voz que dizia assim, eu tenho um plano na sua vida. E eu falei, pronto, agora eu tô ficando doido, gente. Eu vou morrer, eu tô ficando doido. E aí eu fui saindo, olhando, não tinha ninguém, subi, se vocês olharem até hoje. Olhei, subi no muro e vi, tinha uma igreja evangélica Assembleia de Deus, e tinha um senhor que dorme no Senhor, o pastor Manuel Caetano da Costa. E ele tava falando, só que não dava para ouvir a voz dele, porque a igreja estava lacrada. Mas eu tinha ouvido a voz dele. E aí eu falei, eu vou entrar lá dentro. Ninguém vai me matar lá dentro. E eu entrei, o pastor Manuelzinho me recebeu. E eu sentei no último banco sujo de terra, e ele falou, não, Jesus estava te esperando. E aquilo mexeu com a minha alma. Eu ouvi a mensagem, e desde aquele dia, eu fiquei na igreja e servi o Senhor, amei a palavra, tive um encontro com a Bíblia Sagrada, que eu tenho até hoje, de estudo vida, que não existe mais. E aí, tenho vivido o Evangelho mais ou menos dessa forma. Não sei se eu consigo resumir muito bem. Então foi uma transformação de um momento para o outro. Radical. Assim. Eu saí, naquele dia eu saí, no dia seguinte eu fui a quem de direito e falei, eu tô fora. Eu encontrei Jesus e eu quero servir Jesus. E naquela época tinha uma frase muito específica, você tem duas possibilidades. Você sai e esquece, você perde a memória e vai servir Jesus, porque se você sair da igreja a gente te mata. E aquilo era sério. E por muitas vezes eu vi gente passando na frente da igreja para ver se eu tava lá. E eu passava antigamente na feira do mercado, eu ficava no mercado e eu zoava os crentes, né? Hoje, no Senhor, um evangelista da igreja, Wagner, ele passava, ele era membro, jovem. E eu falava, vai lá Bíblia, vai lá crente, vai lá pastor. E ele dizia assim, um dia você vai estar no meu lugar. E eu ria, batia nele. E aí, no dia seguinte que eu aceitei Jesus de fato, eu estava de calça preta, camisa branca, terno roxo, Bíblia na mão, passando na feira no mercado e os meninos me olhando. E aí começaram a dizer, vai lá pastor, vai lá glória. E eu lembrei dessa frase e falei, o Wagner estava certo. Desde então, servindo ao Senhor de forma verdadeira, não foi fácil deixar tudo que você vivia, a facilidade das coisas, mas Jesus me encantou, se é que eu posso utilizar essa expressão, e conquistou minha alma, e não consigo viver desde aquele dia sem Jesus de forma nenhuma. Mais ou menos isso. Eu sou péssimo em falar, assim, mas é mais ou menos isso. Péssimo, mas gente. Eu tava falando pra gente conversar com o homem, tem que se preparar, porque é tanta formação, é tanta inteligência, é tanta sabedoria. Jamais. O senhor falou gago? Eu era gago. O que convertia... Como é que Então, faz isso? Eu entrei na igreja e vivendo o evangelho, eu não conseguia falar muito, eu virei porteiro. Porque ninguém entrava na igreja, bêbado não entrava na igreja, ninguém roubava nada. O Cleiton está lá, ninguém fazia nada, eu virei porteiro. E dá para dizer para os irmãos e não saia nada, e os irmãos riam para mim e falavam, não, tá tudo em paz, fique em paz. E entravam. E aí um dia eu recebi uma profecia, pastor, dorme no Senhor. Eu vou lembrar dele, 2,12 metros de altura, uma palma enorme, não sabia ler, pastor Geraldino, você vai ser pregador do evangelho. E eu ria, porque eu falei, como é que eu vou pregar? Eu não falo, gente. Só que eu fui lendo a Bíblia, e fui lendo, e fui lendo, e fui lendo, e fui orando, e monte, naquela época, o monte de fato era um local reservado para você orar, sem nenhum estigma, nada, era um local de oração. Você viu que ele já tocou no ponto, né? Aí eu ia para o monte com os pastores, e lá eu tentava falar, e pregar para a árvore, e pregar para o escuro, e foi um dia numa oração, pastor, o Cleiton vai orar. E aí todo mundo olhou para o pastor olhou para mim, e eu orei, meu irmão. Orei, meio caguejando, orei, saiu, e eu chorei, mais do que orei, porque eu falava. E aí foi indo, orando, falando, lendo, falando, daqui a pouco eu tô falando normal. E até hoje, de vez em quando engasgo, quando eu fico muito nervoso, mas nunca mais. Aquela gagueira contínua de 3, 4 semanas sem falar uma palavra, nunca mais. Evangelho, não é evangelho. Era severo mesmo. Severo, ela era lascivo, né? Fonético, de fato. Não era nem meu, era a minha condição linguística mesmo, que não ia de maneira nenhuma. E olha que bacana, a gente conversando um pouquinho aqui em off, eu tava até falando pro pastor
que a maioria dos pregadores que a gente trouxe aqui, a gente vai escutar a história e é realmente isso que acontece, é uma transformação, né? Era uma coisa e mudou, totalmente oposta, né? E você, estudando psicanálise, psicologia, você acha que esse comportamento é bem comum para uma transformação? Ou você acha que é bem dividido? Pessoas sofrem uma transformação, às vezes, linear, e outras têm essa transformação radical. O que você acha que é mais comum dentro do evangelho, assim, conhecendo o evangelho? É porque no entendimento da percepção da mente humana, endógena, erógena, endomática, toda transformação é radical. Porque o enfrentamento que você possui dentro da realidade da sua vida sociológica, para você a ausência de uma comida, de um alimento, é tão terrível como para alguém que tem a ausência de R$1 milhão. O problema é o nível e a capacidade intelectual, de fato. Então, todas as guerras são muito semelhantes em sua potencialidade. Porém, na realidade que você vive, para cada um é diferente. Eu conheço histórias de pessoas que acham terrível até hoje, porque o pai não conseguiu dar um carro para ele quando ele fez 18 anos, que era comum na sociedade dele. E isso agravou a alma dele de uma tal forma, porque todos da sua história familiar tiveram, todos os seus amigos tiveram, e ele não teve. Que para nós é como se você não tivesse ganhado um carrinho de brinquedo quando você era criança, porque seu pai nunca te prometeu um carro. Ninguém da sua família ganhou um carro. Do seu bairro ninguém ganha carro. Então a pressão que vem sobre a vida é baseada em sociologia. Mas eu acredito sim que o evangelho tem essa capacidade de trazer para você uma realidade equacional, equivalente, que proporciona a você o entendimento de que as ausências das coisas ou a pressão delas não interferem de fato quando Cristo entra na tua vida. Então eu acredito que cada um, de certa forma, colocado no seu meio social, enfrenta tais situações que geram sim esse peso, mas na equivalência da sociologia que você vive. Às vezes de formas diferentes. Diferentes, porém com a mesma impressão, o mesmo impacto Sim. dentro da capacidade que cada um tem. Provavelmente o que eu vivi, pessoas acham terríveis. E tem coisas que algumas pessoas viveram que talvez eu ache normal, ou ela ache normal e eu acho terrível. Eu acho que essa equiparação não tem como ser feita, porque cada um tem uma forma de ver a realidade do mundo. Nós recebemos o pastor Bruno, só que ele também falou que a história dele, vamos dizer assim, é semelhante com a do senhor, desse tempo, né, longe da igreja, longe do caminho do senhor, com uma trajetória correndo risco muitas vezes de vida, assim como o senhor falou. E são experiências, né? Cada um... Isso. Perdão. Cada um tem uma... eu acho que ele consegue falar diretamente com o público pela experiência dele. Exato. Né? Tem aqueles que não passaram por isso. Né? A gente recebeu, se eu não me engano, teve um convidado que ele ainda comentou assim, eu não tenho uma história triste, eu não tenho um testemunho assim. Sim. A maioria tem. Sim. Aí, assim, é uma coisa que me chama a atenção também. Mas é legal que cada um pode falar especificamente com o público. Exato. Tem uma propriedade para falar de determinado assunto, né? E isso é importante no evangelho, porque eu conheço mesmo um grande comunicador, eu acho um dos grandes pregadores do nosso país, e ele brinca e fala assim, eu não tenho uma história terrível, eu não fui bandido, eu não matei ninguém, filho de crente, filho de pastor, é pastor, e tem uma graça, ele tem uma unção, e o que ele prega tem uma propriedade tão grande, tão parecida como alguém que passou por isso, por essa situação terrível. Então, como eu te disse, cada psicologia, cada perfil formativo sociológico, ele enfrenta de uma maneira, ele encara de uma maneira, e a pressão que você vive está baseada, o que você enfrenta está baseado na resposta que você dá a ela. E tem pessoas que não comer 3 dias para ele é normal. 5 dias sem comer para ela é uma normalidade. Já tem pessoas que ficam um dia sem comer, é a pior guerra da vida dela. Já ouvi testemunho, nós ficamos um dia sem ter comida, e aí eu falo, poxa, já fiquei 7, tá tudo certo. Eu já comi no lixo, para mim, tá tudo certo. Tem pessoas que se falar isso, ela fala, não, é terrível, é o fundo do poço para mim. E para mim o fundo do poço foi muito mais longe. Então essa medida, ela é equacional a cada Tem gente que se ficar um dia sem comer, no caso, minha esposa, ela causa uma guerra, né? A minha também. Será que você é esposa de crente? Eu acho que sim, rapaz, acho que sim. Amor, tô brincando, tá? Te amo, não precisa ficar bravo. Eu também. Agora, se eu não fizer essa média, né, vai ficar ruim pra mim depois. Ô, pastor, mas falando dessas formações todas, o senhor tem várias formações. Pela misericórdia. Né? E qual que... Vamos dizer assim, deixa eu ver como é que eu poderia perguntar isso. Qual que é a que o senhor mais utiliza no seu dia a dia, o que mais faz parte da vida do senhor? Tem uma? Se fosse para escolher uma delas, assim, qual seria? Uma que o senhor prefere ou que o senhor mais gosta? Que eu mais gosto. No meu entendimento, as formações, elas se completam. Um bom comunicador do evangelho
ter como base a teologia. Só que a teologia, sem o princípio filosófico, ela se torna um preceito doutrinário muito mais do que um preceito de pensamento. Então, precisa da teologia, precisa da filosofia para questionar. Só que se eu tiver teologia e filosofia e não tiver a compreensão humana, eu se torno muito aferrecido ao princípio somente religioso da teologia e esqueço que a religião se aprofunda e se realiza dentro de princípios humanos. Então eu preciso da psicologia. Só que se eu usar só psicologia, eu não vou perceber que pessoas têm traumas. Eu preciso da psicanálise, da psiquiatria para entender que tua origem, tua existência, tua infância, os rastros psicológicos de enfrentamento vão ter um ponto de avaliação condutivo, realizativo. Então eu preciso... Para mim, é o todo. Para mim, o estudo é um complemento de vida. Eu comecei a estudar para me manter calmo. Eu comecei a ler porque a única forma de eu ficar calmo na igreja era lendo. Então eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que estudar, só que a Bíblia para mim não era suficiente no sentido, porque eu olhava para o texto não me dava a resposta. E eu ficava assim, mas e aí? Aí o pastor, vai orar que o Espírito Santo te responde, mas o Espírito Santo tem hora que ele não queria falar comigo. Aí eu ia buscar livros, então foi completando. Né? Então, acho que tudo. Eu não consigo utilizar, porque eu utilizo o todo para mim pregar. Sim. Eu entendo que a minha vida depende de várias esferas, como a matemática, a história, a geografia, a ciência contábil, a metodologia científica. Eu preciso de todas as aspas possíveis para que a teologia em si possa me dar historicamente, sociologicamente, geograficamente, politicamente. Eu sempre digo que se você ler a Bíblia e não entender de política romana, praxis romana, você não vai entender o porquê do evangelho. Você vai ficar alienado tentando comparar o evangelho à nossa cultura sul-americana. E você tem que entender o princípio romano para entender o porquê de cobrança. Por que Maria e José tiveram que subir para Jerusalém? E por que o menino estava no templo? Qual o princípio político, sociológico? Então tudo interfere. Não sei se eu consigo ser claro para vocês. Então eu não consigo definir uma matéria. Eu acho que todas elas se completam. Para mim, eu acho que todas elas são importantes. E tem alguma que o senhor ainda quer fazer? Medicina e direito. Só? Eu quero terminar meus 60 anos formado em medicina. Nos próximos 10 anos eu quero terminar direito. Isso é como meta mesmo. É como meta de vida. E mais por isso, é que assim, um estudo me acalma. Hoje eu estou fazendo 3 pós, estou fazendo um doutorado ao mesmo tempo. E eu preciso me manter calmo. Eu preciso trazer os meus livros. Você é muito nervoso, então. Bastante. Não, aquele estudo, olha, paz. Eu falei ontem assim, eu não escondo, eu brinco muito que tem gente que se esconde atrás de um princípio religioso, eu não consigo. Eu sou nervoso, amigo. Eu não buzino meu carro, nunca buzinei, eu nem sei o som que ele tem. Não discuto no trânsito, não brigo com ninguém. Minha esposa fala assim, eu não discuto. Mas para isso acontecer eu tenho que estar cansado mentalmente. Eu encontrei o meu tendão de Aquiles, né? Na expressão filosófica, então eu preciso me manter calmo. E a única forma de manter calmo é cansando a minha mente. Eu não posso ter tempo de pensar que o meu corpo sinta desejo de trazer a minha carne à tona. E para mim, estudar, ler, né? Eu vou dormir tarde, estudando, escrevendo, cansando. Eu falo, tô cansado. É o ponto de eu ficar preso ao evangelho. E antes disso, o senhor era muito bravo, nervoso? Pai do céu, eu não sei nem se eu posso falar isso. Eu vim para o evangelho com 14 anos de idade. E o meu pastor José Florencio, ainda pastor na mesma igreja, Assembleia de Deus Madureira, Jardim Florestal, Partenopé, Campo Largo, Rua 2. Quando cheguei, ele foi falar comigo, eu não entendi muito bem, sentei a mão na cara dele. E eu me arrependo até hoje, mas aí o evangelho me constrangeu, porque ele pegou olho para mim, me abraçou e eu chorei demais. Meu irmão. Ele falou, você precisa alimentar tua alma e matar tua carne. E aquilo mexeu com o meu coração, e ele falou, você precisa conhecer Jesus. E aí foi aí que eu entendi que para me manter calmo eu tinha que ler. E aí horas lendo, horas orando, dias jejuando. Eu subia um monte para ficar 7 dias para descer calmo. Começou a resolver, eu entendi que a minha carne tinha que ser mortificada todos os dias. Então eu sei quem eu sou, eu sei onde eu tenho que estar, senão só o sangue do Cordeiro. Isso é muito, muito bacana, né? Assim, você conseguir ter essa consciência, né? De entender onde é bom que não mexa, né? E como minimizar esses... E eu fujo. Eu entendi o preceito bíblico. Rapaz, quando eu percebo que é o diabo e a aparência do mal, e eu sei que não, tô fora. Eu saio pela tangente, vou para minha casa, eu não fico em meios... Eu não tenho muitos amigos. Eu entendi que para mim a amizade demanda uma grande capacidade de emocional da qual eu não tenho disponível. Eu não fico em rodas de conversas muito tempo. Você pode perceber que se não percebeu, eu não sei ficar no meio de pessoas. Eu desço do púlpito, cabeça baixa, eu preciso sair e achar alguma coisa palpável para me manter concentrado. É o meu livro ali. Eu não sei conversar com pessoas. Eu não sei participar de festa de aniversário.
Não sei se eu bato palma, se eu cruzo o braço, se eu encosto, eu fico meio perdido. Então, eu sei que eu preciso me resguardar e me reguardar dentro de um ambiente de livros. Eu e Deus. Lá é o meu ambiente. E aí eu evito problemas. Não consegui notar muito isso, porque assim, uma pessoa fácil de comunicação, né? Qualquer lado que conversa. Metodologia. Até falando com o pastor Mike Dia ontem, tem gente que é muito difícil de você conversar. Né? Eu já fui buscar outros pregadores junto com ele, e eu notei assim, ele muito quieto. Né? Ele falou, não, porque é uma pessoa muito difícil de conversa, né? Às vezes não vai bater. Mas o pastor não, uma pessoa, qualquer coisa que a gente fala, a gente tem a mesma linha, mais ou menos a mesma linha de pensamento, é fácil de comunicação, né? E já tem gente que não, que quer, digamos, se impor sobre uma conversa, né? Saber, mostrar que sabe mais ou algo nesse sentido. E às vezes acaba não fluindo, né? E não foi teu caso. Isso é. Porque hoje eu entendo que eu preciso servir. Eu já fui assim. Muito. Eu queria mostrar meu conhecimento. Você recebeu alguém aqui que eu admiro muito, que chegou um tempo da vida dele que ele falava tão difícil que ninguém entendia. E eu cheguei nesse princípio estudando, lendo livros originais, eu achava que eu tinha... Eu já entendi que... Já há muito tempo eu entendi que eu preciso... Eu sou um facilitador do evangelho no púlpito. Eu sou um comunicador que transmite a vontade de Deus. Relacionamento eu tenho que ser isso. Eu tenho que te ouvir, te analisar de cima e embaixo, falar como é que eu posso servir essa pessoa. Como é que eu posso dar continuidade nessa conversa. Para onde eu tenho que caminhar para que nós tenhamos comunhão. A mesa, ela não se move sozinha, né? Eu movimento a mesa da comunhão. Então, aonde eu tenho que ir? Como eu tenho que te servir? Que nível de água você precisa para você continuar bebendo dela? E isso é a função de um comunicador. E eu tento fazer isso para todos. Dificilmente eu não consigo conversar. Ontem eu estava conversando com o filho do pastor Magdiel. E a nossa conversa ontem era sobre carrinhos que ele tinha da marca lá. E eu falando com ele, eu também tenho. E ele começou e foi se aproximando, foi saber. Eu tenho uma Bíblia, eu vou pregar. Eu tenho que saber comunicar em todas as instâncias possíveis para revelar Jesus. Senão eu não revelo Jesus. Eu revelo a eu mesmo. E o desejo nunca é eu, é Cristo. Mas isso que o senhor falou é muito forte e é muito real, porque se o senhor estiver ministrando a palavra, preocupando em falar bonito, com palavras difíceis, muita gente não vai entender. Não vai entender. Às vezes a gente, isso que o senhor facilita, mas como o senhor é muito inteligente com muitas coisas, ainda assim, às vezes... Peraí, tipo assim, dá até aquele tempo para você poder lembrar, e é isso que o senhor falou, se o senhor não facilitar, não mastigar, não trazer de uma forma simples, porque o senhor falou sobre esse tema ontem também, né? Simples. Ser simples, vai ter muita gente, porque tem muita gente na igreja que às vezes não terminou nem o fundamental, o ensino médio, ou às vezes terminou, que nem eu, mas não é um cara estudado, que não fez uma faculdade. E às vezes o senhor vai usar um termo, se ficar querendo dificultar muito, para ficar muito bonito, as pessoas não vão entender. Então acho que é bem isso que o senhor falou. Os pregadores, eles têm que ser facilitadores do evangelho, né? Trazer de uma forma clara, objetiva, simples, para que todos entendam. Né? E essa eu acho que é a matéria mais difícil para mim. Por isso que eu demoro tanto na minha introdução. Eu preciso degustar a mim mesmo, transmitir a mim mesmo e conseguir transmitir à igreja. Por isso que eu peço resposta. Como é que tá para você? E aí a pessoa, quando eu vejo que a pessoa tá assim, eu falo, não entendeu. Eu vou lá e reitero a expressão. Refaço a expressão, falo de novo. E aí eu percebo que aquela pessoa que não tinha entendido, dentro da análise, mudou a feição. E para mim isso é importante. Você tem que facilitar, você tem que refletir Cristo sempre em tudo, de qualquer forma. Mano, eu falei que não ia colocar em nenhuma polêmica, mas eu como você é da área, eu sinto que eu preciso falar a respeito disso, que tem sido muito comentado nos últimos dias. Eu até vi que você não viu muito, porque não mexe muito nas redes sociais, mas eu sinto que a nossa sociedade está meio doente. Agora surgiu essa questão do bebê reborn, né? E vindo para cá, a gente conversando, como é bom ser pai, né? Como é bom, assim, te traz emoções, sentimentos que você nunca teve, você nunca entendeu o princípio do amor mesmo. Minha mãe sempre me falava, você vai entender o que é amor quando você tiver o teu filho. E para mim, dentro de mim, eu sabia o que era amor, né? Mas eu realmente não sabia e eu vinha vivenciar isso quando eu fui pai, quando eu realmente entendi o que ela estava falando, né? Mas hoje eu vejo que essa sociedade está muito doente, trazendo subterfúgios, né? Por exemplo, um bebê reborn, né? Tem pessoas que têm traumas psicológicos e tudo bem, que às vezes isso deve contribuir. Mas eu vejo uma sociedade que leva isso meio até como na brincadeira mais sério, né? E o que você acha que se trata disso? É o fim dos tempos mesmo? Que a coisa está tão louca que... Né, levando bebê no médico, uma boneca para ser examinado, enfim, em outros locais. Teve uma que casou com boneca e teve 4 filhos.
Que isso? Eu tava tendo um quarto filho. O que você acha que se atribui essa loucura da humanidade, assim? Não dá para atribuir isso a um princípio individual. A sociedade vive uma fuga da realidade, buscando uma verdade pela qual ela possa adquirir pela libertinagem. E eu vou explicar isso, porque eu quero a experiência, eu só não quero a responsabilidade. Então a sociedade hoje, nos últimos 20 anos, ela foge da responsabilidade buscando a experiência que aquilo proporciona. Você poderia falar isso sobre as questões dos envolvimentos sociais das pessoas, a inter-relação delas. Eu quero ter uma relação, mas eu não quero que essa relação tenha o vínculo legal disso ou o vínculo de responsabilidade, mas eu quero ter uma relação. A mesma coisa é com o filho. Eu quero ter a experiência de ter um filho, mas ter filho tem uma responsabilidade, que é negar a si mesmo, assim como é com Cristo. Você precisa deixar de viver um pouco, viver com o seu filho, com o seu filho, para que um dia ele entenda o que é amor e é doar parte de si mesmo. E a sociedade vive isso em tudo. Ela quer a experiência. Na igreja a gente vive isso, Júnior. As pessoas querem a experiência do final do culto. Elas querem a graça, a unção, a cura, a resposta. Mas elas não querem a busca que isso demanda. E aí ela vive da experiência sensitiva do final do culto. Ela se arrepia, ela tem uma lágrima, ela até vai para frente, ela até chora, mas ela sai dali e ela volta a ver a vida dela. Porque quando eu voltar no próximo culto, eu vou lá de novo ter um arrepio. Então, assim, o bebê born, né? Essa experiência que as pessoas querem ter, só reafirma que elas querem a experiência, mas não querem a responsabilidade. E em tudo. Isso é a libertinagem, a ausência da liberdade. E as pessoas confundem a liberdade que o Evangelho proporciona, ela vem com o conhecimento da verdade. As pessoas querem a liberdade, só que a única liberdade que existe está em Cristo. E para ter a liberdade que Cristo proporciona, eu tenho que me responsabilizar com ela. Então as pessoas hoje buscam libertinagem, que é ver o sentimento sem ter o compromisso dele. Literalmente é isso. Nada além disso. Você rasga o verbo aí, para mim fez todo sentido, assim. E até falamos com o Lorinaldo na semana passada a respeito disso também, a respeito da renúncia, né? A pessoa às vezes quer vivenciar isso e não quer ter as renúncias, né? Não quer deixar o preço, né? O seu eu para lá, né? A hora que, né, eu tinha os meus afazeres, não vou deixar. Meu bebê reborn vai continuar ali quietinho. Exato. E eu vou fazer o que eu... Só reseto lá, limpo o que deu errado e tá tudo certo. Ele deixa eu dormir a noite inteira. Programa, né? É isso, é o programa não tá tudo certo. Fé. É complicado, mas assim, eu sei que existem doenças próprias, propícias, específicas do indivíduo, né? E aí ele vai se apropriar de alguma ferramenta atual que não foi gerada para ele, mas cabe dentro da necessidade que ele tem de cobrir as ausências que ele possui psicologicamente falando. Então, há casos específicos, não estou julgando esses casos, as pessoas precisam ser tratadas, né? Mas 99% da sociedade busca a liberdade de ter a experiência sem ter a responsabilidade que essa experiência precisa. E renúncia não é para qualquer um, porque renúncia... Isso é difícil, né? Não estou dizendo que todo mundo vai renunciar. Talvez seja a maior dificuldade. Eu falo demais, gente. Talvez seja essa a maior dificuldade do Evangelho. Quando Jesus fala para o jovem rico assim, o que você quer? Ele fala, então você vai, vende tudo que você tem e aí você volta. Isso é renúncia. É você olhar. E Jesus não, de maneira nenhuma ia querer que ele vendesse. Joana, a esposa de Cusa, que está na Bíblia, foi a maior mantenedora do ministério de Jesus. Cusa era o chefe da casa do grande imperador, do grande governador. Essa mulher era riquíssima. Jesus nunca pediu para ela vender tudo, porque ela financiava o ministério de Jesus. O que Jesus queria ver era a intenção dele. Não, eu vendo. Jesus falou, então não precisa agora. Eu vi que você tem fé. E as pessoas não querem essa ação. Dizer, não, eu deixo tudo, mas não deixo Jesus. Porque quando você tem Jesus, você tem tudo. Jesus nunca vai pedir para você ser pobre, miserável, morar na rua, comer de lixo. Não, ele quer que você entenda que ele é a prioridade. Renúncia a isso. Só que nem todo mundo Jesus quer que tenha renúncia. Tem pessoas que Deus chamou para ser empresário, ter dinheiro. Deus não chamou todo mundo para passar 5 dias jejuando para poder entregar algo em cima de um púlpito. Deus não chamou todo mundo para cantar, para tocar. Nem todo mundo tem profecia. A renúncia está condicionada à minha capacidade do que vivo, do que tenho, do que possuo. E é o que Jesus quer. Se a sua renúncia é um dia sem redes sociais, é a renúncia que ele quer. Se a tua renúncia, se isso vai gerar em você desapego e proximidade dele, é o que ele quer. Então as pessoas hoje elas não querem a renúncia porque eu prefiro a experiência. Final Até mesmo porque ele dizendo, ele tinha renunciado muitas coisas, né, na visão dele. Sim. Mas na verdade não era o que ele estava preso, né? O que ele estava preso, na verdade, era o dinheiro. Era o dinheiro. Né? Então a renúncia fala muito a respeito disso, né? Como você colocou. Não é algo que você simplesmente deixa de fazer por alguma coisa. Não, é porque às vezes você está ligado àquilo, preso de uma forma como não deveria estar. Aquilo está substituindo Deus, Jesus,
sobre aquilo que você está fazendo, né? Sim. Então a renúncia acho que parte disso, sobre aquela necessidade que você tem real de fazer algo, mas você entende que Jesus é maior, que você precisa mais dele, que ele vai completar aquilo que vai faltar por você renunciar, né? Então tá ligado a justamente a isso. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que Deus ele vai pedir para você renunciar àquilo que está tomando o lugar dele, né? De uma certa forma. Se você consegue administrar as coisas e entender que Deus é o centro, as primícias têm que ser dele, para ele, tudo. Então eu acredito que você consegue seguir do jeito que você, vamos dizer assim, por exemplo, o que nós falamos, tem gente que Deus vai, o senhor falou, chamou para ser empresário, para ser rico, por exemplo. Então talvez aquela pessoa que se tiver dinheiro vai esquecer de Jesus, vai deixar Jesus de lado, e essa pessoa não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Porque se ela tiver, ela... É porque tudo que você tem, tudo que você possui, Deus só te dará se o que você faz com aquilo passa por ele. Entende não? Então eu tenho dinheiro, mas senhor, é muita coisa, gente. Mas é igual você pensar, por que tem pessoas que não enriquecem, né? Porque se Deus der dinheiro a ela vai ajudar todos à sua volta. Só que tem pessoas que Deus não quer que você ajude. Porque o processo dela é individual, deixa ela passar pelo processo. Talvez não naquele momento. Então a capacidade de colocar Deus na frente de todas as suas decisões é a porta de abertura para que você mostre renúncia de fato. Então não é sobre não ter, é sobre ter e saber como usar. Renúncia não é não ter, é ter, não usar e só usar quando Deus te der ordem. Entende? É diferente, não é? Renúncia não é não ter, é ter, deixar aquilo de lado e só usar quando Deus quiser que você use. Tem pessoas que são extremamente milionárias e eu conheço igrejas em que ele é porteiro, manobrista de carro. Ele poderia chegar lá e impor o dinheiro como porta de abertura para ele, para a igreja. Ele não, ele prefere servir. É sobre isso, entende? Essa renúncia é sobre isso. Pastor, eu vi nas suas redes sociais que você fala muito a respeito de liderança. E assim, eu acho que a contaminação da liderança acaba gerando um problema muito grande, né? E assim, a gente vê uma batalha de quem pode mais, nas lideranças gospels, evangélicas e assim, né? Uma disputa, enquanto nós, na verdade, deveríamos nos ajudar para alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Você acha que isso tende a aumentar nos finais? E já colocando outra pergunta junto aí. Você acha que nós estamos vivendo o processo de realmente o final dos tempos, né? Frente a tudo que a gente está vendo, mas você acha que isso tende a aumentar no final dos nossos dias, essa disputa entre lideranças, ou tende a diminuir, a gente buscar realmente o reino dos céus e pregar, propagar o evangelho de uma forma genuína? Então vamos lá. O problema da liderança no Brasil é a ausência de Deus. E é a ausência de Deus, não tem como. Uma liderança que serve a Deus não serve a si mesmo. Só há brigas de lideranças quando as lideranças que estão brigam por princípios pessoais. Quando a minha prepotência, a minha arrogância, o meu achismo, a minha definição métrica do que é correto está além da Bíblia. Nenhuma liderança que segue a Bíblia briga. A briga que nós tivemos, por exemplo, com Pedro e Paulo, né? Não foi uma briga sobre a Bíblia, foi uma briga sobre visões de liderança. Foi certo ou errado? Então, cada um seguiu o seu caminho, os dois contribuíram. Está tudo certo, contribuíram para o Evangelho. Nos dias de hoje, nós não discutimos por preceitos técnicos teológicos pela saúde da igreja. Nós discutimos se, não, peraí, eu preciso aparecer mais, ou eu preciso fazer mais, ou eu preciso estar mais em evidência, então a minha ideia é mais válida. E nós não colocamos na balança da equidade acerca daquilo que a palavra diz sobre aquilo. Então, lideranças só brigam porque não tem Cristo no meio delas. E eu digo isso com propriedade daquilo que vejo, eu estou em meio de inúmeras lideranças que se dividem. E rupturas vão acontecer. Rupturas acontecem. O que não acontece são divisões. Não deveriam acontecer divisões. Rupturas acontecem. Rupturas acrescentam, crescem. Eu conheço muitas igrejas que houveram rupturas. São igrejas co-irmãs, cresceram muito, abençoaram os bairros que estavam, continuam irmãs, se cooperam, mas houve ruptura por visões diferentes, mas a visão estava interligada a Cristo. Nossas lideranças do Brasil se dividem por não ter Jesus. O meu ego, a minha prepotência, o meu coronelismo. Eu sou o cara, eu sou o homem, Esse é o problema. Porque se eu entendesse que a igreja não é minha de fato, eu não brigaria por uma coisa que eu não posso dominar. Eu só faço gestão. É igual você vai discutir com outro gerente na empresa onde você é só gerente. O dono é outro. Não, eu vou seguir as métricas do dono. Aí se eu discutir, não, então vamos falar com o dono. Ver o que ele respalda. Se os dois homens de Deus que estão com dificuldades, quando tivessem problema, fossem
sala da oração e só saísse de lá quando Cristo falar, nossa, o Brasil seria diferente. Com certeza. Não, mas não é isso que acontece, né? Esse é o problema. Segundo ponto, que você perguntou, né? Vai melhorar ou vai piorar? Depende. Biblicamente, nada melhora quando estamos próximo do fim. Então, nada tende a melhorar. Mas o problema é a visão da igreja brasileira. Você nunca vai ver um avivamento acontecendo ou sendo originado na igreja por membros. Verdadeiros avivamentos na história, por Avianos, Seymour, Rua Azusa, todos os avivamentos da história, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, Calvino, Armínio, todas as expressões começaram pelos pastores. Todo avivamento começa com um pastor. Então só vai melhorar se, em vez de colocar a culpa na igreja e usar palco e púlpito para bater no outro, eu começar a pregar o evangelho que traga avivamento. Aí talvez nós melhoremos em focos. Mas o que nós temos hoje é a briga individualista de cada um defendendo o seu ego, o seu eu, sua ideia, seu like, sua rede social, e não pregando o evangelho. E o evangelho tem que começar no pastor. O pastor traz o avivamento. Acho que eu consegui explicar, né? Sim, perfeitamente. Não, e eu estava conversando com o pastor Douglas, um amigo, ontem, sobre isso, né? Falei para ele assim, vem no culto aí, ele não é da nossa igreja ali, né? E ele falou assim, rapaz, eu gosto muito de vir aí. Vir aí a paisana, só cultuar mesmo, receber, sim, né? Que às vezes a gente sai daquela rotina de, sim, pastor e é bom a gente estar... Ele falou assim, porque a gente tem que ser parceiro. Nós estamos a serviço do reino. Eu não estou preocupado se o cara vai na minha igreja A ou se ela vai na B. Eu quero que ele vá para o céu, né? E infelizmente, como o Henrique falou, nós vemos, como o senhor disse, nós vemos as pessoas preocupadas se ele é membro da minha igreja, da minha denominação. Se ele tá vindo aqui, se ele foi lá, aqui já não precisa ir mais, não venha mais, porque você está indo lá. E eu acho isso um absurdo, porque são pastores brigando por ovelhas que podem se perder nessa briga aí e acabar indo para o inferno por causa de dois líderes egocêntricos. Seria? É isso. Preocupados com a placa. Aconteceu recentemente um podcast em que um pastor utilizou uma expressão dizendo assim, todo pastor é mercenário, né? Isso virou em rede nacional, foi uma crise. E aí todo mundo discorda, e na verdade ele não está errado. Porque nenhum pastor de igreja é pastor da ovelha. Nós estamos cuidando de uma ovelha que não é nossa. Eu não tenho que ter obrigação. O meu dever é que você tenha saúde. O meu dever é te pregar o evangelho, te ensinar a verdade, cobrar que você ande nos caminhos e te ensinar os preceitos da vida. Mas a escolha de congregar sua está continuando ao passo que eu ofereço. E tem hora, amigo, que eu sendo bom, legal, bacana, o passo não vai te satisfazer. Meu dever como obreiro, como pastor que está pastoreando uma ovelha que não é minha, é te dar um bom caminho. E se eu te ensinei bem, você vai sair da igreja que você congrega comigo e vai optar por uma outra igreja que seja tão sadia quanto a minha. Agora o tempo que você vai ficar lá não me interessa. A minha preocupação não é o controle numérico de pessoas, mas o controle de saúde das pessoas. A minha preocupação é a seguinte, eu trabalhei com vocês dois, vocês estão bem, pastor, mas eu queria uma experiência para mim. Vai, tenha experiência, continue crente, siga a palavra. Congregue numa igreja que seja próxima da palavra. Pode ser 10.000 quilômetros dentro da tua casa, mas se ela for próxima da palavra, seja feliz. Essa consciência eu tenho que ter. Eu tenho que ter essa consciência de que a ovelha não é minha. Porque quando eu tenho um pertencimento que a ovelha é minha, aí eu arranco a lã, como a carne e queimo os ossos. E aí eu sou mercenário mesmo. E é o que acontece hoje. É minha, porque aí é muita coisa. Mas deu pra entender. A colocação foi perfeita. É isso aí. Eu acredito que expressa realmente assim, esse sentimento que a gente precisa, na verdade, cuidar das vidas, né? Isso. Independente de onde elas... Porque, na verdade, todas vêm de algum passado, de alguma coisa, lamaçal de pecado. Então, a gente precisa limpar, cuidar, né? Tratar. Vai ficar aqui, não vai ficar. Aí é outro departamento. O importante é saber o destino final. Exato. E eu acho que tem gente também que tem aquela coisa assim, nossa, fiz isso, e agora virou as costas pra mim. Eu também acho que não é bem por aí. Às vezes o seu papel foi esse mesmo, cuidar, tratar, ajudar, né? E aí a visão, que nem você falou, às vezes, por mais bom que você possa ser, às vezes não é aquilo que vai satisfazer, preencher, e ela vai encontrar isso em outro lugar, mas o seu papel você fez. Mas esse sentimento de quem tem isso, eu fiz, então você não fez para o reino, você fez para a pessoa. Então você está se frustrando por um sentimento de propriedade que não é seu. Eu fiz. Não, então não faça mais, porque você está fazendo querendo algo em troca. Quem prega o evangelho e cuida de pessoas não espera nada em troca. Porque a recompensa de um pastor não acontece aqui. Você pode ter teu salário, as pessoas podem te agradar, podem te abençoar, você pode viver muito bem. Isso é consequência de um chamado. Mas ninguém cuida do outro esperando algo em troca.
Entende ou não? Essa sensação de frustração de um pastor, eu tô perdendo uma ovelha. Não, amigo, a ovelha não é sua. Essa sensação só acontece quando eu tenho um senso de propriedade de uma coisa que não é minha. Então eu cuidei de você, você tá bem? Não me agradeceu? Gratidão é excelente. Não aconteceu? Meu amigo, eu fiz para Cristo. Ele é teu pastor. É com ele que você tem que conversar. Comigo tá tudo certo. E até mesmo que vai se frustrar muito, né? Vai. Porque a gente até ouviu uma ministração no domingo a respeito disso. Quando aqueles 10 leprosos foram curados, um voltou para agradecer, né? Então, assim, a sua frustração enquanto um pastor que espera que sempre vai receber a gratidão por aquilo que você está fazendo, ou algo nesse sentido, você vai ser um pastor frustrado. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa visão deve imperar, né? Não, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou fazendo não é para a pessoa. Estou fazendo para Deus. Né? Exato. Isso, na verdade, não só do pastor, né? Em tudo. Em tudo. Você tem que ser curado consigo mesmo. Quem faz para si. Eu, quando faço tentando fazer em mim mesmo, seguir o modelo de Cristo. Ok? Estou fazendo por você, estou seguindo o modelo de Cristo. O que você faz com isso é a tua capacidade de entendimento do evangelho, da graça. Eu faço por mim, porque sei para que fui chamado. Você é a consequência daquilo que você faz para você mesmo. Se cada um viver nessa consciência, Paulo vai falar que a gente vai avançar muito. Igreja madura, saudável, cada um faz o seu, por Cristo, consequência de resultado, você e Cristo. A minha, eu e ele, tá tudo certo. É isso aí. Vamos fazer A gente tá caminhando pro fim aqui. Na verdade a gente vai ter que caminhar pro fim. O papo tá muito bom, mas o pastor tem um voo daqui a pouco, né? E na verdade eu tinha um monte de perguntas para fazer aqui ainda. Mas a gente vai dar uma encurtada. Quem sabe ele volta numa outra oportunidade. Hoje nós vamos fazer o pastor acordar mais cedo, não deu tempo dele descansar, tomar um café direito, mas ele topou estar aqui com a gente. Que honra. Né? Então, para nós já é um prazer, né? Uma alegria, porque vamos dizer assim que talvez outras pessoas vão dizer assim, não, tô cansado, quero descansar um pouquinho mais, mas o senhor topou, mesmo cedinho tá aqui com a gente. E pra gente caminhar pro fim, eu vou fazer um bate-pronto aqui com o senhor. Tá. Eu vou falar uma palavra e o senhor responde com uma também. Beleza. Uma meta. Continuar refletindo Cristo. Um sonho. Refletir Cristo a tal ponto de que aquilo que eu pregue não seja visto como algo pesado demais. Um orgulho. Cozinhar. Olha só, os talentos. Uma vergonha. Não ter conhecido Cristo antes. Ser feliz é? Conhecer Jesus de forma plena. Família. Tudo para mim. Aniele. Minha vida. Adrian e Esdras. Minha herança. Ministério. Um diamante. Bruto às vezes, que precisa ser trabalhado para que ele se torne a joia que Cristo quer que você tenha. E Jesus Cristo. Essa foi brava. É minha vida. Jesus é tudo. É tudo. Jesus é tudo. Salvador. Cada resposta dá um corte. Né? Cada palavra. Pastor, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores, quem nos ajuda para manter esse podcast de pé. Enquanto isso, a gente queria deixar você refletindo aí numa mensagem poderosa. Ele deve ter alguma mensagem. Deve ter alguma coisa pronta aí já dos céus para trazer para os nossos telespectadores ali uma mensagem impactante para o final. Mas vamos lá, vamos começar agradecendo o pessoal da Placa Mídia. Você que é empresário e gostaria de estar, quem sabe, aparecendo em toda a cidade aí, o pessoal da Placa Mídia tem os outdoors mais bonitos e mais bem localizados da cidade. Então, se você precisar algo nesse sentido, também plotar um carro, fazer lona, enfim, eles fazem todo o material gráfico, né, para você que precisa estar mostrando ainda mais a sua marca e desenvolvendo mais a sua marca. Só procurar o Caio lá da Placa Mídia, todo o pessoal, tem certeza que você vai ter um ótimo atendimento e um preço que, sem falar, que é top demais, né? E é isso aí, você que também, pai, mãe, né, que tem uma filha de 4 a 12 anos, né, você que quer matricular ela num esporte totalmente feminino, é uma mistura de balé com ginástica, né, então é em parceria com a Escola Adventista, o projeto Profilu. Tá passando o número dela aqui para vocês, entre em contato, marca uma aula experimental gratuita, eu tenho certeza que a sua filha vai gostar muito, vai ser muito bom para o desenvolvimento dela e eu tenho certeza que ela vai curtir, é uma modalidade toda especial voltada para as meninas. Júnior, da Personalizar Toledo, nosso parceiro e meu xará. Você que precisa fazer, talvez também empresário ou não empresário, gostaria de presentear alguém com brindes, como essa caneca aqui, canetas, enfim, tem mais de 500 itens disponíveis na Personalizar Toledo. Eles atenderam mais de 5 mil clientes. 20 mil clientes em todo o Brasil. Então, às vezes você está assistindo esse podcast, mas é fora de Toledo. Não, eu sou de longe, não vai dar para comprar. Dá para comprar sim. É só chamar o Júnior da Personalizar Toledo lá, que ele vai estar mandando para você o catálogo de produtos. E tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. É isso aí. É isso aí. Pastor, olha para cá, deixa para nós uma mensagem. Maravilha. Há um texto do profeta Isaías que diz: os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. Em um mundo cheio de tantas contravenções, tantas dificuldades, tantas guerras, tantas instabilidades, as esperanças às vezes parecem ser tomadas por desânimo, descontinuidade. E às vezes nós nos sentimos tão pressionados, tão ofuscados, tão ébrios, com tanta coisa que nos rodeia, que parece que a esperança vai embora. Parece que as coisas não vão acontecer, que tudo vai dar errado, que o céu não dá resposta. Mas que você entenda que a esperança em Cristo, que a confiança em Cristo, quando é depositada em forma de atitude, não só em fé, mas em crer, não só com sentimento, mas com a atitude, esperando no Senhor, com certeza as suas forças serão renovadas. Meu desejo, minha oração, minha intercessão, minha fé é para que aqueles que estão assistindo hoje no 3x2 possam ser alcançados por essa esperança e que nunca falte o óleo sobre a cabeça, nunca falte a alegria no coração, a bênção sobre sua casa e que tudo que você tocar prospere para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é a minha palavra. Amém. Eu recebo. Não sei se você recebe aí, mas eu já recebi tudo isso aqui em primeira mão e ao vivo. É isso aí. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Muito honrado. Para nós foi uma coração, alegria. Pena que no seu voo tá saindo já, nós temos que encerrar, mas foi um prazer receber o senhor aqui, compartilhar um pouquinho, porque foi só um pouquinho, né? Sim. De tudo que o senhor conhece, sabe? Então, tenho certeza que o pessoal aqui gostou e muito, né, Júnior? E você que gostou, curta, compartilhe, manda pro coleguinha aí para ele estar podendo ouvir uma palavra poderosa também. E você que não conhece, Cleison Castro, é assim que tá. Cleison de Castro, com Cleison de Castro, com K. É. Procura ele nas redes sociais aí que eu tenho certeza que você vai ser abençoado também aí. Acompanha isso aí. lá. E agradecer também ao nosso amigo Rodrigo aqui da UpX, que tá aqui na retaguarda aqui fazendo toda a parte... Como é que fala? Me fugiu agora. A parte técnica, isso aí. Eu agradecer também ao João, a Dani, né, que são as pessoas que nos ajudam aí, o nosso editor, né? Como é que é o nome da função dela que eu sempre esqueço? Social media. Social media. Chique, né? Vocês estão chique. E que faz toda essa função aí pra gente. Então, muito obrigado. Sem vocês também não daria certo. Então, obrigado, gente. Compartilha, assim como o Júnior falou. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. A gente precisa que vocês compartilhem, nos ajudem para que essa mensagem possa chegar sempre mais longe. E como é que é? Não é 1 por 1, não é 2 por 2, como é que é? É 3x2. O Pai, Filho e Espírito Santo por nós. E Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu, gente. Muito abraço. obrigado. Até a próxima. Esperamos vocês. Deus abençoe.